Os republicanos ganharam as eleições para a Câmara de Lisboa em 1908, após a morte de Dom Carlos. A monarquia estava no fim. A marcha da República era imparável. O Partido Republicano Português revela grande capacidade de mobilização em comícios e desfiles cívicos que agitam Lisboa e o Ribatejo, e um pouco todo o país. A propaganda revolucionária é conduzida pelos centros republicanos e maçónicos. Em 1910, a sua rede cobre todas as cidades e vilas. O Diretório Político, pressionado pelo Comitê da Marinha, marca a Revolução para 4 de outubro. Mas houve atrasos na mobilização das forças militares. As Brigadas Populares atrasaram-se em Lisboa. Os Carbonários de Cascais só mais tarde avançaram para o corte dos cabos submarinos. Lisboa acordou em 4 de outubro, com a Marinha de Guerra bombardeando o Palácio das Necessidades, residência real. Finalmente, no alto da Rotunda, os revoltosos dominam a Avenida da Liberdade e põem em fuga as tropas realistas de Paiva Couceiro. Mas os oficiais de profissão não se entendem com os paisanos e vão-se embora. Bernardino Machado e Afonso Costa visitam a Rotunda mais tarde e só lá encontram um responsável no seu posto, o comandante Machado Santos, o herói da Rotunda. As barricadas encenam tiros para a foto da ilustração portuguesa. A monarquia já não tem quem a defenda. Quando as brigadas, em festa, descem à Avenida da Liberdade, na manhã de 5 de outubro, a cidade finalmente acorda e adere à Revolução. Da varanda da Câmara de Lisboa, José Relvas, do Diretório Revolucionário, proclama a República e anuncia o governo provisório. Os primeiros protagonistas do novo regime: Teófilo Braga, chefe do Executivo; Afonso Costa, que vai ser Ministro da Justiça; Bernardino Machado, para os negócios estrangeiros; António José de Almeida, Ministro do Interior; e também, na Galeria Republicana, Manuel de Arriaga, que será o primeiro Presidente da República. República Portuguesa, Pátria e Liberdade. Primeira postura de ordem pública republicana, em 6 de outubro, recomendando à população que evite distúrbios e que não moleste nem padres, nem polícias fardados. Da Praia da Ericeira, a família real parte para o exílio. A queda da monarquia será glosada de todas as maneiras nas alegorias de propaganda republicana. As imagens emblemáticas da primeira Revolução Republicana do século XX ganham cor na imprensa francesa, já esquecida das barricadas de Paris, e impressionam a Europa conservadora e monárquica. Tudo tão calmo nesta Lisboa pacata. Mas a República é aclamada por todo o país. A República impõe-se em Lisboa pelas armas e na província pelo telégrafo, dizia João Chagas, um dos inspiradores da estratégia republicana. A bandeira da República era uma urgência. Faz-se um concurso público inspirado nos esboços dos tempos da conspiração. Ideias não faltam e algumas são bizarras. A alma nacional é azul e branca e só a coroa devia desaparecer, defende Guerra Junqueiro, velho republicano incendiário. Resposta dos humoristas: não fica bem dar aos republicanos a bandeira da monarquia. Felizmente, Columbano acaba por ser chamado para fixar o modelo da bandeira que apresenta na Cordoaria Nacional para ser fabricada em série. A bandeira de Columbano e a portuguesa de Alfredo Keil são os primeiros ícones de uma religião laica de exaltação nacional.
proclamação da bandeira, em 1911, foi uma festa, do largo do município aos restauradores, onde foi exposta solenemente. Desde a escola primária, cultiva-se o culto da bandeira. O busto da jovem República é a imagem da nova religião. Tem o barrete frígio da Bastilha e as cores da bandeira nacional. O modelo oficial da República, venerado nos espaços públicos do Estado, ou esta versão mais erudita. As dificuldades do novo regime começaram cedo. Há mais de 160 greves no período de um ano. O Parlamento, mesmo ainda encerrado, é ponto de convergência das contestações laborais. Algumas são violentas, desafiando a polícia. Quem trabalha! A República vai confirmar-se com as eleições para a Constituinte em 1911, no dia 28 de maio. As primeiras sufragistas protestam contra a discriminação das mulheres, lideradas pela escritora Ana de Castro Osório e pela médica Beatriz Ângelo. Mas esta conseguiu ser a primeira mulher portuguesa a exercer o direito de voto após ter impugnado a lei em tribunal. A afluência às urnas manifesta a consciência republicana, mas não representa a população de 5 milhões de habitantes. A maioria é analfabeta e Afonso Costa doutrinava que não se podia deixar o destino do país nas mãos de camponeses iletrados que nem sequer conheciam os limites da sua freguesia. Afonso Costa entra no Parlamento em 19 de junho de 1911. É a abertura solene da Assembleia Nacional Constituinte. A República é proclamada solenemente no hemiciclo e na varanda de São Bento. Discurso do chefe do governo. A Revolução de 5 de outubro de 1910, que extinguiu para sempre a forma política da monarquia e proclamou a República, foi a consequência moral e lógica de uma crise de séculos, em que a soberania de direito divino se substituiu à soberania nacional. Como consta do Diário da Assembleia, o discurso de Teófilo Braga é um balanço da ação do governo que vem depor no Parlamento a legitimidade revolucionária. Trocada a coroa pela esfera armilar, a sala é a mesma do final da monarquia. Alguns rituais também. Mas quase tudo mudou, menos o culto constitucional. Na monarquia constitucional, o Parlamento fazia parte de um conjunto de poderes do Estado, uma estrutura de poderes que era gerida pelo rei. Durante a República, o Parlamento tem um sentido completamente diferente. O Parlamento é não uma parte de uma estrutura de poderes, mas é a grande Assembleia soberana do Estado. Não pode ser dissolvido, não pode ser fechado ou adiado por outro poder do Estado. Durante a monarquia, o Parlamento tinha sido a Assembleia de cavalheiros que representavam as qualificações ou a inteligência da nação. Durante a República, o Parlamento é a vontade dessa nação. O Parlamento não é um dos poderes do Estado, o Parlamento governa o Estado e os outros poderes, sobretudo a Presidência e o Governo, são quase como mandatários do Parlamento. Na prática, o Parlamento governa o Estado através do Governo, que é um seu comitê executivo. Portanto, temos duas instituições completamente diferentes numa aparente continuidade parlamentar. A crisálida renascendo traz a face da República e as asas verde encarnadas. A República celebra o primeiro aniversário do 5 de outubro com uma iconografia exuberante. O mito da juventude. A afirmação da alegria e da fé na vida nova. E a homenagem aos 161 vultos que fizeram nascer a República. Entre eles, mal se vê uma mulher única, Ana de Castro Osório. Os deputados vão levar menos de 3 meses para discutir a nova Constituição, mas em 21 de agosto a Constituição era aprovada. É uma Constituição que assenta numa ideia de sistema parlamentar, de forte concentração, podemos dizer, do poder no Parlamento. O Presidente da República tem reduzida intervenção
na vida política. É uma Constituição que se pretende descentralizadora a nível municipal, embora na prática não tenha conseguido. É uma Constituição que pretende garantir os direitos individuais, sob uma perspectiva de grande igualitarismo, mas também, por outro lado, sob uma perspectiva que nós hoje podíamos chamar jacobina e anticlerical. O sistema parlamentar que iria prever não funcionaria corretamente em Portugal por razões várias, por razões exógenas ligadas às circunstâncias do país e do mundo entre 1910 e 1926 e também por razões endógenas derivadas da questão religiosa criada nessa altura e da própria fragilidade do sistema parlamentar e do sistema de partidos surgido durante a sua vigência. É numa sessão especial da Constituinte que Manuel de Arriaga é eleito Presidente da República, o primeiro de todos. Perante um Parlamento que é todo o poder, o Presidente é um homem isolado e modesto. Como, aliás, o chefe do governo, Teófilo Braga, que ia de elétrico para o Ministério. Onde estão os inimigos da República? É preciso um inimigo para cerrar fileiras. Os jesuítas eram um fantasma de papel, foram expulsos, caso arrumado. No Parlamento, o radicalismo da questão religiosa atira a maioria católica para as bandas da reação monárquica. Finalmente, um inimigo a sério. De Lisboa, o governo manda comboios de tropas para defender a República em Trás-os-Montes contra as incursões monárquicas de Paiva Conceiro. Uma sessão do Parlamento concedendo ao governo poderes especiais contra os conspiradores. Passadas semanas, os prisioneiros talassas são transportados do norte para serem exibidos em Lisboa e depois baixam ao fosso do Alto do Duque, no Bom Sucesso. Alegoria da vitória republicana na guerrilha do Norte. A fundação do jornal A República revela tendências menos radicais que já antes tinham levado à cisão da União Republicana de Brito Camacho. Agora era o próprio António José de Almeida que preparava o Partido Evolucionista em 1912. Quando Afonso Costa forma o seu primeiro governo, em princípios de 1913, registra-se algum desafogo económico. Mas um ano depois, em 1914, a República teve de enviar mais de 50 mil soldados para o sul de Angola, atacado pelos alemães do sudoeste africano. Para Portugal, a Grande Guerra começava nas trincheiras africanas, 2 anos antes de marchar para a Flandres. Voltamos ao Parlamento para assistir à crise originada pela cisão de Brito Camacho. O general Pimenta de Castro vai ser convidado para formar um governo extra-parlamentar. A iniciativa é do presidente Arriaga. Afonso Costa, apreensivo, nada pode fazer. O Partido Republicano tinha uma vocação para ser partido único da República. Em grande medida porque pensava que a obra republicana devia ser apoiada por todos os portugueses. Aqueles portugueses que não apoiassem a República só o poderiam fazer por ser maus portugueses. Em segundo lugar, porque pensava que essa obra republicana poderia ser feita de uma melhor maneira se todos os republicanos, os bons patriotas, estivessem unidos na mesma organização. E por isso aceitou sempre mal que entre os republicanos houvesse quem pensasse que podia pertencer a outros partidos. Na República só deveria haver um partido, o Partido Republicano Português. E esse partido deveria dominar, controlar, dirigir o Estado, porque ao fazê-lo, estava a fazê-lo para todos os portugueses, para bem da nação. Houve, portanto, sempre uma tendência para a unanimidade, para valorizar a unidade com exclusão de divergências, e houve sempre uma tendência para considerar que quem discordava o fazia pelas piores razões e consequentemente, devia ser punido. Em 4 de março de 1915, Bernardino Machado e os outros deputados vão encontrar o Parlamento cercado. A Guarda Republicana, a ordem da ditadura, contra a República. Reação em bloco dos deputados. O Congresso, que agrupa a Assembleia e o Senado, transfere-se para o Palácio da Mitra, em Santo Antão do Tujal, no concelho de Loures. Visita-se hoje o Palácio e imagina-se o ambiente da reportagem de Benoliel e ouve-se a voz de Afonso Costa.
O Sr. Presidente da República é o principal responsável da atual situação política. Deste espetáculo que nos envergonha, que nos queima como brasa, de a 4 anos de República, os deputados e senadores serem escorraçados do Parlamento, onde reside a soberania nacional. O Sr. Presidente da República está fora da lei. 2 meses depois, uma violenta revolução afoncista varreu a ditadura. O Presidente Arriaga demite-se. A Assembleia designa Teófilo interinamente. Aqui o vemos aclamado na varanda de São Bento. E depois elege Bernardino Machado para a presidência. A República precisa de entrar na Grande Guerra para não ficar isolada na Europa. As manifestações diante das embaixadas da Bélgica e da Inglaterra são já mobilizadas pelo Partido Democrático. É já debaixo do olhar da nova estátua da República, acabada de entronizar-se no Parlamento, que Afonso Costa, regressado ao poder, apela à participação portuguesa no conflito mundial. E a sala levanta-se aos vivas à República, à pátria e à guerra. Diário do Congresso de 10 de março de 1916. Discurso de Afonso Costa. Portugal está ligado aos destinos, às vicissitudes, às dificuldades, às dores, ao sofrimento. Como amanhã estará também ligado à vitória imarcessível da sua aliada, a Inglaterra. No entusiasmo geral do Parlamento, faz-se um governo de união sagrada, com todos os partidos. A primeira brigada do Corpo Expedicionário Português parte para a França em janeiro de 1917, sob o comando do Coronel Gomes da Costa. Começa o heroísmo e o terror do ataque às trincheiras. O presidente Bernardino Machado e o chefe do governo Afonso Costa visitam o front em outubro de 1917. A República estava empenhada na guerra, contando com as negociações de paz para salvar as colónias. Os oficiais portugueses que desfilam de peito aberto diante do chefe do governo eram a nata dos militares democráticos. Eles faziam a guerra pela afirmação de Portugal na Europa e pela sua presença em África. Mas em Lisboa, a guerra esgotava a economia, agravava a agitação social e as condições de vida e fazia o desespero das famílias dos soldados. Sidónio Pais, na Rotunda, em 5 de dezembro de 1917, com Machado Santos, um símbolo do 5 de outubro. Era a ruptura da República. Todos juntos contra o partido de Afonso Costa. Nem mais um soldado para a França. Gratidão das mães de família. Adesão dos regimentos mobilizados. O caudilho denuncia os excessos do partidarismo. Uma emenda constitucional inaugura o regime presidencialista. Carismático. Populista. Decreta o sufrágio universal masculino, dá direito de voto aos analfabetos, faz-se eleger presidente e chefe do governo e ganha todos os lugares do Parlamento e do Senado. A oposição não compareceu. Dos tempos em que fora ministro da República, ficou-lhe o gosto pelos ritos parlamentares e vai apresentar-se às Cortes, as suas Cortes, em 22 de julho de 1918. Pela parte que me toca, só quem desconhece o meu passado e ignora a permanência do meu caráter pode apodar-me de reacionário. Tampouco poderia associar-me a uma obra improgressiva. Fui sempre e sou republicano. Por isso, procurei manter e consolidar a República. O presidente Rei vive uma contradição insustentável e acaba assassinado por um louco em dezembro de 1918, no Rossio. Sob o Arco do Triunfo de Paris, o desfile da vitória com o Corpo Expedicionário Português, que a guerra acabara um mês antes de Sidónio. Acabada a Guerra Mundial, nasce o século XX, de facto. A imprensa em Portugal ressurge em força. Mais de 500 títulos em 1920. Mas a República não se renovara e nunca soube lidar com os sindicatos anarcossindicalistas. O Partido Democrático já não controla as suas fações extremistas e muito menos a rua. E tudo acaba na noite sangrenta de 19 de outubro de 1921.
A tropa é que não suporta tão grande instabilidade. 29 governos de Sidónio a 1926 e um deles nem chegou a tomar posse. Já se sabe, tropa que perde uma guerra faz uma revolução. No espaço de um ano houve 4 tentativas falhadas. À quinta foi de vez. A Revolução de 28 de maio de 1926 sai de Braga para regenerar a República sob o comando do general Gomes da Costa. No caminho, a marcha vai ganhando adesões. Os estudantes de Coimbra estendem capas a Gomes da Costa. Quando as tropas entram em Lisboa triunfalmente, a memória acorda a imagem de Sidónio e as ilusões dos republicanos conservadores. O próprio Gomes da Costa, o general Carmona, republicano e maçom, o almirante Mendes Cabeçadas, comandante do 5 de outubro. Um triunvirato republicano. Aqui vemos Mendes Cabeçadas a bater pala às tropas no desfile da Avenida da República. É o chefe do governo revolucionário por 2 semanas. Tão republicanos que eles eram. O pior é que a sua primeira decisão é encerrar o Parlamento. A censura à imprensa começa logo em junho de 1926 e vai durar quase meio século. E a sede dos sindicatos é vandalizada. A ditadura chama Oliveira Salazar para convencê-lo a aceitar as finanças. Exige e hesita e recua e vai-se embora. Só regressará quando a ditadura aceita as suas condições. Plenos poderes nas finanças. Sei muito bem o que quero e para onde vou. Sentia-se iluminado pela providência. Carmona faz questão de ser empossado no Palácio das Cortes em 1926 como presidente interino. Era em São Bento que gostava de receber representações como esta comissão de estudantes em 1927. Vencedores. Vencedores são os amorfos da fosforeira portuguesa. E quando Salazar lança o slogan "Tudo pela nação, nada contra a nação", ele é que é o vencedor, o novo Afonso Henriques da refundação da pátria. O sorriso do ditador na euforia totalitária dos anos 30. Sabe para onde vai. A ideia forte de um projeto nacional atrai espíritos bem intencionados como o Almada Negreiros, que colabora no referendo da Constituição Salazarista de 1933. Pela primeira vez, uma Constituição assente no princípio democrático, com exceção, naturalmente, da Carta Constitucional, não iria resultar de uma Assembleia Constituinte, mas sim de uma decisão plebiscitária. Uma decisão plebiscitária que não foi livre, porque não estavam restabelecidas as liberdades públicas e em que as abstenções contaram como votos a favor. Não admira que esta Constituição fosse uma Constituição largamente oposta às Constituições liberais anteriores. Não mais separação de poderes, pelo contrário, concentração de poderes. À primeira vista no Presidente da República, na realidade no Presidente do Conselho de Ministros, sujeição da Assembleia Nacional, quer dizer, da Câmara Eletiva, ao poder do Executivo, redução fortíssima dos poderes da Assembleia Nacional e, quanto às liberdades públicas, para lá de uma declaração de direitos não muito distante das declarações de direitos anteriores, a previsão de restrições que poderiam ser introduzidas por lei. Daí o regime autoritário. A Assembleia Nacional vai reabrir em 1935. Esteve encerrada 9 anos. Uma novidade, pela primeira vez há mulheres deputadas no Parlamento. É agora o tempo de consolidar o poder pessoal de Salazar. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos. E de facto não é. A ordem estabelecida identifica-se com o mito do Estado Novo. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. Ordem no mundo do trabalho entre patrões e operários, que assim manda o espírito corporativo.
ordem nos bairros sociais, alinhadinhos a preceito. E, sobretudo, a tropa, a ordem unida, que se quer como o espelho da nação. Por esta altura, Carmona e Salazar estão irmanados no mesmo compromisso de união nacional. Porque é que o Estado Novo, que era inequivocamente uma ditadura, mantém uma Câmara eleita, mantém uma Assembleia Nacional, constituída por uma Câmara dos Deputados e por uma Câmara Corporativa, sendo que a primeira é eleita por sufrágio direto, teoricamente mantendo o princípio representativo. Por um lado, Salazar pensa sobretudo na autonomia do Executivo. A preocupação fundamental de Salazar é manter um sistema ditatorial com a autonomia do Governo e dele, e por isso a Constituição de 1933 declara a total autonomia do Executivo em relação ao Legislativo. E, por outro lado, Carmona, que representa, num certo sentido, uma tradição republicana, vai manter uma Assembleia Nacional com uma Câmara dos Deputados eleita, sendo que os princípios corporativos vão estar consagrados pela existência de uma Câmara Corporativa, essa sim, teoricamente, representando os interesses orgânicos da nação. A Câmara Corporativa representava os desígnios da extrema-direita e das correntes antidemocráticas portuguesas e, aliás, europeias no período entre as duas guerras. Toda a energia do regime se orienta agora para a cruzada nacionalista de unidade nacional. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem para nos acompanhar. Em Guimarães, cidade berço da nacionalidade, arrancam as festas do duplo centenário em 1940. Viva Portugal! A grande exposição de 1940 vinha exaltar a capacidade de realização do povo português e relançar o mito do Império. Ai de nós, se não soubéssemos as fontes de onde brotam a nossa inspiração e a razão de ser da nossa vida. Em 1942, Carmona não dispensa o cenário da Assembleia para a sua terceira investidura. Também é no Palácio de São Bento que Salazar recebe o preito de homenagem dos sindicatos corporativos. De norte a sul, mobilizam-se milhares de manifestantes com viagens grátis para apoiar Salazar. Viva o Senhor Doutor Oliveira Salazar. Enquanto isto, havia coisas mais sérias no mundo em guerra. A posição estratégica dos Açores coloca o arquipélago na mira das potências beligerantes. Mas os ingleses preferem negociar e instalam a base das Lajes, na terceira, em colaboração com Portugal. Conseguem mesmo conter a impaciência dos americanos, que chegam a admitir forçar a entrada, acabando por ir instalar-se em Santa Maria. Por causa dos Açores, Portugal quebrou de facto a neutralidade e foi quase um milagre não ter sido atacado pela Alemanha. Quando a Alemanha caiu em 1945, as manifestações festivas junto da embaixada inglesa contrastavam com o silêncio de Salazar e contrastavam com as condições sociais de grandes camadas da população. Mas Carmona e Salazar vão dar a volta por cima e quebrar o isolamento. Persistentemente, teimosamente, que todos não somos a mais para continuar Portugal. Surpreendentemente, Salazar promete eleições tão livres como na livre Inglaterra. A NATO, a Guerra Fria. O valor estratégico de Portugal teve mais peso que os escrúpulos democráticos do Ocidente. Em 1949, Portugal é aceito como membro da Aliança Atlântica. Em São Bento pouco se passa. É a sala de visitas do regime para visitantes ilustres, como em 1951 o general Eisenhower, comandante-chefe da NATO, e em 1952 o Conselho do Atlântico Norte. Mas o país tinha mudado.
Já em 1949, a candidatura presidencial de Norton de Matos, ainda que frustrada, foi um susto para o monolito salazarista. As divisões políticas tenho-as julgado, na máxima parte, artificiosas, como a história da democracia a cada momento revela. O povo, como povo, sobretudo se está na raiz de uma velha nação, tende para a unidade, apreende quase por instinto o interesse coletivo e só aspira a ser bem conduzido e governado. A campanha presidencial de Humberto Delgado em 1958 vai provar que Salazar não tem razão. Conferência de imprensa no lançamento da campanha. Se Vossa Excelência for eleito Presidente da República, qual será a sua atitude para com o Sr. Presidente do Conselho? Demito, obviamente. O obviamente demito incendiou o país. A adesão popular ao candidato da oposição parecia provar que o país queria mudar de rumo. Apesar das restrições impostas, foi enorme a votação. Salazar nunca publicou os resultados no Diário do Governo, mas apossou-se da vitória e lançou sobre Delgado insinuações virulentas. Ganhamos em poder interrogar-nos à luz dos factos sobre se tratou de uma campanha eleitoral à portuguesa ou à americana ou da preparação à sua sombra de movimento sedicioso à russa. Apesar das aparências, o apoio ao regime está confinado ao núcleo duro. 1961 é um ano terrível, mas Salazar consegue sobreviver a uma rebelião de altos comandos militares que procuravam uma solução política para a questão colonial. A reação decisiva ao terrorismo em Angola ia salvar o regime por mais algum tempo. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Bastou uma semana para o embarque das primeiras tropas. Depois foi sempre assim, numa avalanche intensiva. A televisão do governo transformava a tragédia numa encenação envolvente que empolgava as mães de futuros heróis. 1,5 milhão de soldados regulares ao longo de 13 anos em 3 frentes de guerra colonial. Mas nem os ecos da guerra, nem as questões vitais da vida nacional entram na Assembleia. Apenas na Câmara Corporativa se discutem alguns pareceres técnicos. O debate parlamentar, ainda que limitado, reduz-se praticamente às questões internacionais. Quer por uma Câmara Corporativa, quer pela Câmara dos Deputados, perpassaram também tensões sobre a inserção internacional da ditadura. Medidas, aliás, e propostas significativas, como por exemplo a de adesão de Portugal à EFTA ou ao Tratado Comercial com a CEE em 1973, já durante a vigência de Marcelo Caetano. Estes temas foram discutidos, foram alvos de tensões, de pareceres contraditórios, de equilíbrios, de negociações. A última homenagem a Salazar na Assembleia Nacional em 1966 é o pronúncio do fim de um homem, mas do regime ainda não. Marcelo Caetano sucede a Salazar em 1968 e promete a renovação na continuidade. E muitos acreditaram numa primavera marcelista. Independentes de perfil tecnocrático como Rogério Martins, João Salgueiro e Xavier Pintado entram para o novo governo. A
As eleições de 1969 trazem novidade. 12 independentes nas listas do Partido Único. Acreditam no interismo renovador, ao contrário da oposição tradicional, que pela primeira vez no Estado Novo aguenta até às urnas. As eleições estão falseadas. As eleições em Portugal, estas eleições, vão ser uma farsa como foram as eleições do passado. Na Assembleia Nacional Marcelista tomou assento a ala liberal, de que aqui se vê em Pinto Balsemão e Sá Carneiro. Pinto Leite era o líder informal do grupo. Pinto Leite sintetizou muito bem, quanto a mim, aquilo que era preciso fazer. Dizia que, com todo o respeito pela atitude cívica e moral das oposições clássicas, o regime só seria suscetível de evoluir por dentro. A demonstração de que assim era tinha sido dada pela campanha do general Humberto Delgado. E sempre que na Assembleia tinham surgido vozes independentes, isso tinha, de certo modo, abalado o regime, que não aguentava que, com censura diminuída e durante 4 anos, algumas pessoas pudessem falar com um mínimo de liberdade. Em 1971, a Assembleia serve de cenário para o discurso de Marcelo aos delegados da NATO. Não serve para discutir as razões da luta académica, que se agravara desde 1969, como nesta imagem de Coimbra, com a guarda a cavalo na escadaria nobre. E muito menos o tabu da guerra colonial, que nunca mais acaba. E sobre a repressão do Congresso da Oposição em Aveiro, já em 1973, nem é bom falar. Que a Assembleia serve para consagrar a fachada decadente de fim de regime. O Sr. Almirante Américo Tomás, para 3º mandato na Presidência da República, foi recebido com inequívocas manifestações de júbilo em todas as parcelas do território nacional. Por esmagadora maioria, o Colégio Eleitoral, reunido na Sala das Sessões da Assembleia Nacional, confirmou a escolha ditada pelo sentir popular. De que valeu então a aventura liberal? Procuramos trazer ao organismo representativo então existente e com as limitações da época uma lufada de ar fresco. O debate sobre assuntos fundamentais da organização do Estado e da sociedade portuguesas, sublinhando a necessidade de se implantarem no nosso país os direitos cívicos, as liberdades públicas. Por via disto, para alcançar esse objetivo melhor, elaboramos um projeto de revisão constitucional que antecipava, de alguma forma, as grandes reformas democráticas que vieram a ser consagradas com a Revolução do 25 de Abril. Por isso, costumo dizer que no código genético do 25 de Abril se encontra a atuação dos deputados liberais, que realizaram uma verdadeira pedagogia dos valores democráticos, com reflexo nítido na sociedade portuguesa. E com grande aceitação, deve dizer-se. Foi assim que o professor Miller Guerra fez um aviso prévio sobre as universidades, que o engenheiro Correia da Cunha fez um aviso prévio sobre o ordenamento do território, o professor Pinto Machado sobre o ensino da medicina, em que falou na socialização da medicina e num Serviço Nacional de Saúde. Eu próprio fiz uma intervenção sobre a comunicação social e tive o gosto de ver que nas opiniões do Diário de Lisboa, que na altura eram feitas pelo José Saramago, esse aviso prévio foi particularmente elogiado. Terminou já com uma polémica acesa quando da intervenção policial na Capela do Rato, num discurso do professor Miller Guerra, largamente contestado pelo então deputado Francisco Casal Ribeiro. Perguntei a Vossa Excelência foi se realmente achava bem que na Igreja ou em qualquer outro sítio se discutisse a presença de Portugal em ultramar. Ora, aí está uma pergunta objetiva e concreta e que eu respondo também objetivamente e concretamente. Acho, sim senhor, não só na Igreja como em qualquer outra parte.
que se deve discutir a política do trabalho. Então não preciso mais nenhuma resposta de vossas excelências. Está realmente politicamente definido para mim, de uma vez para sempre. Ainda bem, Sr. Casar Ribeiro. O que diria disto o movimento dos capitães, que nesse ano de 1973 vinha denunciando a incapacidade do governo e a falta de prestígio das instituições? No que se refere ao desprestígio, ele foi, aliás, ainda acentuado quando foi nesta Assembleia, ou melhor, nas instalações da Assembleia Nacional, que se passou aqui a chamada Brigada do Reumático, quando os generais velhinhos e caquéticos vieram ao Marcelo Caetano dizer-lhe que as Forças Armadas estavam com ele e vieram numa altura em que já só se representavam a si próprios, como depois se viu passado 2 meses, não é? Menos de 2 meses. Já não representavam as Forças Armadas de maneira nenhuma. O governo agarrava-se à guerra, sabendo que não poderia sobreviver ao colapso colonial. A população portuguesa ultramarina agarrava-se à ação dos militares, mas encontrava-se cada vez mais insegura. O governo era incapaz de resolver o impasse, mas o fim da guerra era inevitável. Vivo lá longe, longe, onde moram os navios, mas um dia hei de voltar às águas dos nossos rios, hei de passar nas cidades como o vento nas areias e abrir todas as janelas e abrir todas as cadeias. Assim falou meu amor, assim falou meu um dia, desde então vivo à espera que volte como dizia. Meu amor é marinheiro e mora no alto mar, coração que nasceu livre, não se pode acorrentar. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Desde as primeiras horas do 25 de Abril, o povo tomou como sua a Revolução dos Capitães. O 1º de Maio é já o batismo da democracia. Os partidos em liberdade podem agora preparar-se para eleições dentro de um ano. Para o movimento das Forças Armadas, na sua maior parte, a democracia representativa era um ponto de honra. Cerca de 1 mês e meio, 2 meses depois do 25 de Abril, quando já começava a haver lutas dentro do MFA, precisamente para impormos que o ponto de eleições livres para a Assembleia Constituinte era um ponto que não podia ser anulado no programa da MFA e os finalistas tentavam fazê-lo. Eu recordo perfeitamente que numa reunião alargada do MFA que fizemos aqui em pleno hemiciclo, nós fizemos aquilo que se costumava dizer de contagem de espingardas. A certa altura estávamos a ver quanto é que cada um de nós representava, qual a força que tinha, e fizemos uma autêntica contagem de espingardas aqui no hemiciclo da Assembleia, que estava encerrada, é evidente. E, portanto, ficou mais uma vez garantido que a Assembleia Constituinte iria ser eleita em eleições livres passado um ano. Não é? As eleições livres. Tinha ressurgido o Partido Comunista. Nascera o PS de Mário Soares. E já depois da Revolução criou-se o PPD, baseado na experiência da ala liberal. Com o 25 de Abril foi imediatamente permitida a criação de partidos políticos e surgiram dezenas. Mas no governo só estavam 3. O Partido Comunista, o Partido Socialista e o então PPD, depois Partido Social Democrata. Os 3 se declaravam de esquerda e o próprio PPD dizia que caminhava para o socialismo. Onde estava então a direita portuguesa? Onde estavam os não-socialistas? Estavam em vários pequenos grupos que prometiam vir a ser partidos, mas que não vieram a ser. O único que efetivamente se organizou, se estruturou e se apresentou às eleições constituintes como partido foi o CDS. Nenhum país democrático tem apenas partidos de esquerda ou apenas partidos de direita. Era fundamental. Mas havia uma contradição interna no CDS dessa época. É que os dirigentes eram centristas, diziam-se até rigorosamente ao centro, enquanto que as bases eram de direita ou mesmo de extrema-direita.
As eleições no primeiro aniversário do 25 de Abril foram uma festa. Afinal, o povo estava preparado para votar. Primeira vez que vota? Sim, senhor, com 63 anos. Porquê a primeira vez? Porque é a primeira vez, porque eu gosto de vir aqui e gosto de votar. Portugal novo. E hoje venho mesmo votar de vontade. Sinto-me feliz. A abertura da Assembleia Constituinte em 2 de junho de 1975 é um marco na luta pela democracia. A longa fila de gente que aguarda a entrada para as galerias. O hemiciclo com hegemonia socialista. O governo em peso, os líderes partidários, os militares de Abril, que haviam assinado com os partidos um pacto de incidência constitucional, e discretamente no meio deles o capitão Salgueiro Maia, símbolo vivo do 25 de Abril. O Parlamento representava finalmente a sociedade portuguesa. A Assembleia Constituinte foi um momento decisivo para a refundação da democracia em Portugal. A Assembleia Constituinte reuniu o melhor da sociedade portuguesa num clima de grande motivação cívica, porque todos queriam dar o seu contributo para a construção de um país novo, baseado no respeito dos direitos do homem, nas liberdades democráticas. Os constituintes de 1970 e 1976 são, de facto, os pais fundadores, os patriarcas da democracia do 25 de Abril. A liberdade trouxe a alegria dos escravos e a vontade de revolução social. Foi tudo muito rápido, viveu-se a vida a cada segundo. O proletariado rural sonhou com a reforma agrária, que durou enquanto duraram as condições revolucionárias. E o proletariado urbano saltou barreiras, mas algumas foram perigosas. O cerco do Constituinte por uma multidão de operários da construção civil é o ponto mais quente de todo o verão quente. E já era novembro. O sequestro do 6º Governo Provisório e dos deputados em 1975 provocou uma ruptura política que não mais foi esquecida pelos seus protagonistas. Foi um momento trágico e difícil da vida deste Parlamento, em que forças populares quiseram entravar a marcha do Parlamento. Estava-se a caminho daquilo que se chamou depois fazer de Portugal uma espécie de Cuba do Ocidente. Quer transformar Portugal não numa democracia pluralista, como é, foi e é, e espero que será, mas sim numa democracia de tipo popular, com a prevalência de um só partido ou de um partido hegemónico e dominante. A esquerda em Portugal, à esquerda do PS, portanto, teve neste período, portanto, fortes sentimentos antiparlamentares. E creio que foi um erro. Portanto, que foi um erro que, portanto, impediu que se reconhecesse, portanto, a partir de determinado momento, portanto, o justo trabalho que se realizava na Assembleia Constituinte, portanto, e só no fim, quando foi votada a Constituição, é que muitos desses setores de esquerda radical se convenceram que a Assembleia Constituinte tinha feito um bom trabalho e que se pode fazer trabalho progressista numa Assembleia Parlamentar. O cerco da Assembleia Constituinte, em novembro, é já claramente um ato insurrecional que faz lembrar o cerco do Parlamento de São Petersburgo em 1917. A dada altura, no verão de 75, é celebrado um acordo escrito que veio publicado nos jornais e que é do conhecimento de todos, entre o Partido Comunista e a FUP, Frente de Unidade Popular, que agrupava os movimentos de extrema-esquerda, onde se estabelece como objetivo fundamental a tomada do poder no prazo mais curto possível. Não quer dizer que no PCP, e até provavelmente na sua direção, não houvesse espíritos tanto mais radicais, mais entusiastas, que pensassem, é agora que podemos tomar, digamos, o poder em Portugal. Mas, digamos, na direção do PCP, e posso garantir-vos isto, nunca foram essas orientações que predominaram. Contra ventos e marés, os constituintes levaram o seu trabalho a bom termo. Em 2 de abril de 1976, a Constituição é aprovada por aclamação. Os seus deputados votam a favor. Esta Assembleia tinha sido votada pela maioria absoluta do povo português e vota agora, praticamente em bloco, o texto constitucional, conferindo-lhe uma legitimidade política incontestável.
Só o CDS votou contra. Esta Constituição, para lá da consagração definitiva da democracia representativa, tem ainda 3 aspectos de grande importância. O desenvolvimento dos direitos fundamentais do homem, do cidadão, do trabalhador, direitos fundamentais do indivíduo, mas também direitos fundamentais das pessoas integradas em grupos, a consagração de diferentes tipos de organização económica. Numa primeira fase falou-se em socialismo, agora fala-se em democracia económica, social e cultural, com grande abertura das normas constitucionais, a ideia de um Estado descentralizado, quer a nível local, quer com a criação das 2 regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Quanto ao sistema de governo, as qualificações divergem. Eu tenho preferido falar em sistema semipresidencial. Um presidente e um parlamento eleitos por sufrágio universal e direto, um governo que resulta essencialmente da maioria parlamentar, mas que não é um puro governo dependente do Parlamento. O Presidente, embora não seja chefe do Executivo, preside, e presidir significa ter um conjunto significativo de poderes, em particular em relação à subsistência do Parlamento e, em particular, relativamente aos processos legislativos. O novo regime é semipresidencialista, mas é na Assembleia da República que o Presidente vem assumir poderes. Assim aconteceu logo em 1976 com o primeiro Presidente eleito em democracia, o General Ramalho Bianes. Só o Presidente pode destituir o Governo, mas é a Assembleia que primeiro decide se lhe dá confiança ou não. Atenção, Srs. Deputados que rejeitam a moção de confiança têm o braço levantado. Por ter perdido uma moção de confiança, Mário Soares viu assim derrubado, em 1977, o seu primeiro governo constitucional, que não dispunha de maioria na Assembleia. O governo já foi ao ar. O governo já foi ao ar. A alternativa foi um governo maioritário de coligação, PS-CDS, na base de um acordo de incidência parlamentar. Com Sá Carneiro e a AD, em 1980, vence a estratégia de maioria absoluta, com base numa aliança democrática pré-eleitoral, PPD, CDS e monárquicos. A estátua da lei, no hemiciclo, lembra um aforismo antigo. As leis são as muralhas que defendem a cidade. Mas as leis precisam de renovar-se à medida que a vida muda. Foi o que aconteceu com a revisão da Constituição em 1982. Em 1982, o que houve assim mais significativo da parte da AD, da Aliança Democrática, em que se integravam o PST, mas também o CDS e o PPM, foi a melhoria dos direitos fundamentais, foi na parte da organização económica começar a cortar o socialismo na Constituição, atenuando a Constituição Económica que vinha da primeira versão, na organização política terminar com o Conselho da Revolução e dividir os poderes, uma parte para o Presidente, outra parte para a Assembleia da República, outra parte para o Tribunal Constitucional, e depois a criação do Tribunal Constitucional. Foi realmente um grande passo para fiscalizar o respeito à Constituição. Com a revisão constitucional de 1982, Portugal entrou numa democracia plena de padrão ocidental. Até aí, tínhamos um Conselho de Revolução como órgão de soberania, e esse Conselho de Revolução tinha poderes de Tribunal Constitucional e era o órgão legislativo único para as Forças Armadas. A revisão constitucional de 82 foi possível porque o PSD muito se empenhou nela e porque houve um apoio, claro, do PS, entretanto, e na altura, esfiado pelo Dr. Mário Soares. A revisão constitucional de 1982 teve 2 objetivos fundamentais. Por um lado, pôr fim ao período de transição e designadamente à existência do Conselho da Revolução e, consequentemente, definir um modelo de organização do poder político que fosse totalmente conforme às regras de um Estado de Direito Democrático e, em segundo lugar, preparar, em alguns aspectos, o país para a adesão às comunidades europeias.
Nessa revisão, a questão fundamental foi, sem dúvida, a definição do modelo de equilíbrio de poderes no Estado de Direito Democrático, o chamado sistema de governo semipresidencial, e, por outro lado, criar um sistema de controlo da constitucionalidade das leis para garantir a prevalência da Constituição no novo regime democrático português. A adesão de Portugal à Comunidade Europeia, em 12 de junho de 1985, teve Mário Soares como protagonista central. Mas, uma semana depois, o seu governo PS-PSD perde o apoio da Assembleia. O Presidente dissolve o Parlamento e convoca eleições antecipadas. Ganhou-as o PSD de Cavaco Silva, por maioria simples, vindo a cair na Assembleia por uma moção de censura. Logo a seguir, conseguiu a primeira maioria absoluta monopartidária e a estabilidade parlamentar por 8 anos. A complexidade das questões veio realçar o papel das comissões parlamentares no estudo técnico dos assuntos que a Assembleia decidirá depois em plenário. Neutrões também, estamos de acordo também. A bomba de neutrões também. Ser concomitantemente segredo de Estado. Dê-me um exemplo sobre... Para mim líquido, que matérias que possam ser segredo industrial, que possam ser segredo policial, não possam também, em certa... A questão do aborto foi das mais polémicas do plenário parlamentar. A decisão teve de ser remetida para um referendo, instrumento constitucional entretanto instituído, que também seria utilizado para dirimir a polémica da regionalização. Eu tenho uma filha que tem 3 meses. Nunca haverá democracia a mais. Apenas queremos democracia mais perfeita. Num parlamento que represente o país e inspire o exercício do poder. Um fator que nós verificamos e que eventualmente demarca a democracia portuguesa de outras democracias europeias é o facto, por exemplo, de apenas 50% dos ministros da democracia portuguesa terem sido deputados. Ou seja, uma parte significativa da elite política democrática portuguesa não tem uma experiência parlamentar, não tem uma experiência eleitoral de um cargo eleito. O que faz com que muitos políticos tenham tido uma carreira predominantemente profissional e técnica. Mas é preciso que os portugueses compreendam que não há democracia sem um Parlamento. E sem um Parlamento livre e um Parlamento que seja capaz de fiscalizar o governo, todos os governos, quaisquer que eles sejam, e que seja a voz real e a expressão real da vontade dos portugueses. Isso é o fundamental, eu acho que poderá ser assim. 200 anos da história da liberdade em Portugal passaram, e quantos ainda irão passar, pelo nosso Parlamento. Parlar é falar, a falar é que a gente se entende.